O meu nome é André Costa Oliveira. Hoje nossa aula abordará a ilusão da liberdade total, uma crítica severa, aliás, à ideia patética de que você pode ser quem você quiser no mundo. Nós vivemos todos numa era em que frases motivacionais dominam os discursos em família, no meio educacional, em redes sociais e em ambientes corporativos, movimentando aí um mercado trilionário que vai desde a indústria farmacêutica, passando pela classe médica, coachings, mentores, eventos motivacionais, palestrantes, literatura de aeroporto e por aí em diante. Uma das frases mais populares e aparentemente inofensivas é a máxima, aspas, você pode ser quem você quiser, fecha aspas. Repetida como um mantra de autoconfiança, essa frase carrega um apelo libertador, especialmente aos jovens em busca de identidade. No entanto, sob a sua superfície tão inspiradora, tão romântica, esconde-se uma visão simplista e até cruel da realidade. À primeira vista, a ideia parece justa. Todos deveriam ter o direito de sonhar alto, de lutar por seus objetivos e de construir a própria trajetória. Na verdade, todos têm esse direito. Em sociedades democráticas, essa mensagem reforça até o valor da autonomia e do mérito, é verdade. O problema surge quando essa frase se transforma em regra universal, como se o sucesso fosse apenas uma questão de vontade e o fracasso, portanto, culpa exclusiva do indivíduo. E, acreditem, a imaginação do homem é o veículo de todas as falsas liberdades. Já na largada, a ideia de que todos podem ser o que quiserem ignora as desigualdades de partida. Nem todos nascem com as mesmas oportunidades. Há quem enfrente barreiras estruturais, pobreza, racismo, violência, machismo, deficiência, abandono, trauma, que limitam drasticamente as possibilidades de escolha. Para essas pessoas, o discurso da liberdade ilimitada pode parecer não só irrealista, mas até mesmo cínico e ofensivo. Até mesmo Karl Marx, que pessoalmente eu detesto mencionar em aula, já nos alertava, aspas, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, fecha aspas. E isso nos leva aos limites do desejo. Outra questão, aliás, pouquíssimo discutida. E o que seria o limite interno do desejo? A ideia de que basta querer para se tornar algo ignora o tempo, o esforço, a vocação e, acima de tudo, as frustrações necessárias ao amadurecimento. Em outras palavras, a ideia de que desejar algo não significa ter aptidão para aquilo, e mais profundamente nem sempre sabemos de fato o que queremos, ou se aquilo que queremos nos fará bem. O Eclesiastes, no Antigo Testamento, é bem claro nesse sentido. Aspas, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fecha aspas. E aqui, exatamente nesse ponto, reside um paradoxo cruel. Aquilo que é vendido como liberdade pode facilmente se transformar em prisão. Ao dizer que você pode ser tudo, a frase sugere que você deve ser tudo, automaticamente. Isso gera uma ansiedade constante por desempenho, reinvenção e sucesso a qualquer preço, deixando a ética de lado. Numa sociedade obcecada por performance, liberdade prometida se converte em cobrança silenciosa. E não poderia jamais ser diferente, uma vez que a sociedade do desempenho é mais eficiente do que a sociedade disciplinar, porque explora a liberdade ao invés de reprimi-la. A liberdade de ser quem você quiser pode se transformar numa forma de opressão invisível. O fracasso, que deveria ser interpretado como parte natural da experiência humana, passa a ser visto como culpa pessoal. Gente, o fracasso é parte das nossas vidas e não existe qualquer processo pedagógico no mundo que exclua a variável do fracasso. Da porta fechada, ou de uma oportunidade eventualmente perdida, ou o amor que se foi. Do contrário, você não tem processo pedagógico. E daí então o caos se instaura com pessoas que não sabem e que não aceitam ouvir um não, como se tivessem já nascido numa bolha e com o direito pleno, inarredável e adquirido a felicidade.
Só que a felicidade se conquista independentemente do que você seja, de onde você tenha nascido ou de onde você esteja nesse exato momento no mundo. O sujeito moderno se cobra permanentemente e quase sempre se sente aquém do esperado. E, mais uma vez, o Eclesiastes nos alerta: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Fecha aspas. Sob a ótica da psicanálise, a ideia de que podemos ser qualquer coisa que desejamos revela-se ingênua e infantilizada. Freud mostrou que o sujeito é dividido entre o que deseja e o que reprime. Não somos donos de nossos próprios desejos, nem livres de nossos conflitos internos. Já Lacan aprofunda isso ao afirmar que o desejo é o desejo do outro. Ou seja, nossos desejos são moldados pelas experiências e expectativas sociais, familiares e culturais. O ideal de ser tudo é frequentemente um reflexo de uma imagem externa, o chamado ideal do eu, que o sujeito tenta alcançar muitas vezes sem se dar conta de que está se afastando de si mesmo. Além disso, o superego, segundo Freud, é uma instância que cobra moralmente e nas sociedades atuais ele se manifesta como uma exigência cruel. Você sabe, você deve ser bem-sucedido, feliz, autêntico, produtivo. Essa cobrança incessante transforma a promessa de liberdade em culpa e angústia, tornando o sujeito prisioneiro de uma idealização constante. Reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle não é uma forma de desistência, mas de maturidade. A vida humana é marcada por limites biológicos, sociais, emocionais. Então, saber lidar com eles, entregá-los e integrá-los ao nosso caminho faz parte de uma sabedoria que a cultura do tudo é possível frequentemente ignora. Kierkegaard, filósofo existencialista, dizia que a porta da felicidade se abre para dentro e quem a força para fora acaba fechando-a ainda mais. Então, pessoal, essa frase, você pode ser quem você quiser, pode ter até algum valor como impulso inicial, um placebo, um paliativo às vidas vazias, tristes, mas precisa ser revista com espírito crítico. Viver bem é muito mais do que perseguir uma imagem idealizada de sucesso. É preciso olhar para a realidade com lucidez, acolher nossas limitações, reconhecer as condições que nos cercam e encontrar dentro disso um caminho possível, humano, imperfeito, mas profundamente verdadeiro. Aliás, quem sabe, talvez a verdadeira liberdade não esteja em poder tudo, mas em viver com sentido, com limites e com responsabilidade diante da própria existência.